Bem-vindos a mais um episódio do Rivalidades. Hoje, frente a frente, reconhecidamente um dos melhores clubes do mundo, historicamente e atualmente, o Atlético de Madrid e o Real Madrid, um clube que é da realeza, embora nos últimos tempos tenha perdido até o apoio da Casa Real. O rei Filipe é sócio do Atlético de Madrid. Mas vamos já para a disputa, vamos já para a conversa, com estas provocações aqui ao Luís Pedro Ferreira. Luís, mais uma provocação, não resisto. Mais uma vez do lado dos ricos. Isso, eu estava a ouvir a tua introdução, não deixa de ter piada, tu afirmares, denegrires, ou seja, rebaixares o nome do Atlético de Madrid, ou até o nascimento do Atlético de Madrid, do Real Madrid. Não te enganes, por favor. É Não, eu sei porque estou a dizer isto, quando na realidade o Atlético de Madrid é uma filial. Portanto, foi uma filial, sim. Mas nasceu precisamente como confronto do Real Madrid. Já estás a tremer, já nem deixas acabar os argumentos. Mas pronto, só para lembrar que o nome original do Real Madrid não é Real, é Madrid. E daí em Espanha toda a gente falar em Madrid e não dizer o Real Madrid é uma coisa que eu sei que em Portugal as pessoas, quando se referem ao maior clube do século e ao maior clube do mundo em termos de futebol, dizem o Real. Mas em Espanha isso não é uma realidade. Ou seja, portanto, a parte da realeza está ultrapassada. Isso foi na altura o rei Afonso XIII, se não me engano, que decidiu colocar o nome Real e dar a coroa ao emblema. E a história até dos clubes espanhóis passa muito por diferenças de nomes por causa dos períodos políticos que se viveram. Até portanto, na parte de acabar com os estrangeirismos, por exemplo, aconteceu com o Atlético de Madrid, por exemplo, que era Atlético por causa exatamente. Uma filial então do Atlético de Madrid, do Atlético Bilbao. Porque era uma filial do Bilbao. Repara bem, até o equipamento nem é vosso, nem é original, mas pronto. Mas enfim, não venhas falar de equipamentos. A minha avó já dizia que usar meias brancas era feio, quanto mais vestir tudo de branco. Portanto, Mas já viste, isto é um equipamento de inspiração inglesa, de uma equipa um dos fundadores do Real Madrid teve inspiração, que se não me engano chamava-se Corinthians, sim. E portanto daí o equipamento. A grande questão é que o equipamento branco do Real Madrid é reconhecido em todo o lado, em todo o mundo. Foi um equipamento de inspiração, mas foi feito. Todos os equipamentos são de inspiração. Certo. Menos o vosso, que foi uma cópia daquilo que existia no Atlético Bilbao. E a história do equipamento do Atlético Bilbao já agora é engraçada. E também, porque é que o Atlético de Madrid usa calções azuis e não usa calções pretos? É uma parte engraçada da história. Mas lá está, ou seja, ultrapassando essa parte da realeza, que é, enfim, o Real Madrid não deixa de ser... O Real Madrid é tão grande que é um clube de toda a gente. De realeza, de ricos, dos super ricos, mas também de uma classe operária, como é óbvio, porque de facto é demasiado grande. É tão grande Sendo que no berço não nasceu completamente assim, não é? Era claramente o clube dos ricos, o clube dos pobres, até porque pela própria fundação do Atlético de Madrid foi fundado em Vallecas. Portanto, em Vallecas era a zona mais onde estavam os imigrantes. Sim, e o Raio Vallecano continua a ser um clube até com alguma ligação à esquerda. Sim, por aí. Mas lá está. Mas foi um clube criado em Madrid, com o propósito de representar Madrid, e não como uma filial de três estudantes bascos que por acaso viviam na capital. Não, mas é curioso porque tu praticamente atribuis ao Real Madrid um consenso e precisamente o Atlético de Madrid foi criado em oposição ao Real Madrid, porque resulta depois de uma vitória do Atlético Bilbao, sim, até porque eram adeptos do Atlético Bilbao, aqueles que fundaram o Atlético de Madrid, por oposição depois de uma vitória do Atlético Bilbao na Taça do Rei. Portanto, porque não se reviam precisamente nessas ideias mais burguesas, se quisermos, do próprio Real Madrid. E os clubes foram crescendo assim. E a verdade é que hoje em dia, e acontece com todos os clubes praticamente, as suas bases foram diversificando, foram universalizando, e é normal. Mas não deixa de haver aqui um certo confronto também de classes. Mas lá está, mas é o que eu digo, mas neste momento o Real Madrid, não é neste momento, já é de há muitos anos, o Real Madrid é tão grande que engloba toda a gente. Engloba o mundo inteiro, ok? Vai muito mais para além de uma cidade, vai muito para além do continente. Engloba os franquistas e os antifranquistas, sobretudo. Engloba toda a gente. É curioso falares em franco, porque já agora o período
É um argumento que os colchoneros costumam atirar à cara dos madridistas, dos adeptos do Real Madrid, é que o Real Madrid era o partido do Franco, o clube de Franco. Ironicamente, o período mais vitorioso do Atlético de Madrid foi durante o período do General Franco. Sim, tal como 6 das taças dos campeões europeus conquistadas pelo Real Madrid foram durante o regime de Franco. É verdade, e lá está. O regime claramente aproveitou-se disso porque percebeu que tinha ali um embaixador. Portanto, o regime, sim, era muito para o Atlético, na altura que até mudou de nome para Atlético Aviación, muito ligado à Força Aérea Espanhola, mas depois percebeu que havia um clube mais forte, um clube maior e um clube que ia além fronteiras. E esse clube, como se sabe, é o Real Madrid. By the way, são 6 de quantas? É que eu... De 14. 15, estás a ver? São tantas que até as pessoas se enganam na Liga dos Campeões que o Real Madrid tem. É verdade, mas vamos aos resultados, e o futebol não é só resultados. Claro que não, mas só para voltar um bocadinho atrás, para isso que se joga. Portanto, no caso do Real Madrid, no caso do Real Madrid, é impossível não falar dos resultados, porque ao fim e ao cabo são esses que depois ditam a glória de um clube e no caso do Real Madrid, ditam o seu currículo, ditam a sua grandeza, a sua riqueza, como é óbvio, alicerçada nos resultados nacionais e internacionais. Sim, e o Atlético não tem nenhuma, e vou já para aí se quiseres, mas acho que conquistar a primeira e acho que esteve perto, até perante o Real Madrid, se olharmos para 2014 e 2016. Nós, por acaso, estávamos no estádio, não sei se te recordas, quando foi a primeira final. Estávamos no estádio, é verdade. Mas mesmo até nesse ponto, quando for a primeira, acho que o sentimento, sobretudo para um clube tão intenso em termos de sentimento como o Atlético acabará sempre, certamente, por, se calhar, ser muito mais saboroso do que 15 ou 14 ou 13 taças dos campeões europeus. Mas só completar em relação à parte do franquismo, obviamente que todos os regimes se apoiam no clube que está melhor. Não é? É normal que se apoiem, portanto, porque são instrumentos, sobretudo, de propaganda, claro. são exemplos da glorificação, neste caso nacionalista, por parte de Franco, e quem mais do que o Real Madrid, depois de conquistar tantas taças dos campeões no início, poderia ser uma bandeira de um regime claramente opressivo e totalitário. Portanto, a partir daí não temos muito mais que a verdade que o Atlético de Madrid foi, e se calhar até se diz que o Atlético de Madrid era o clube de Franco, só que depois há interesses maiores do que o próprio clubismo no caso dos regimes. Há uma frase, eu não queria levar isto, obviamente, aqui para Portugal, mas eu acho que há uma frase que se aplica muitas vezes em Portugal e que eu acho que se aplica também a Madrid. Não era o Madrid que era do regime, era o regime que era do Madrid, precisamente por causa disso. Ou seja, nesse sentido do aproveitamento propagandista para fazer Mas acontece em todo o lado aqui. Claro, desculpa, isso não tem tanto a ver com os clubes, tem mesmo a ver com os próprios regimes, sobretudo os ditatoriais, que levam a essas situações, e como é óbvio, sendo um regime ditatorial, os clubes estavam obrigados a fazer aquilo que o regime fazia, os clubes e toda a gente. Mas nesse sentido também foram muito protegidos. Portanto, a questão do Di Stéfano, por exemplo, que ia para o Barcelona, e havia a questão da divisão do passe entre o clube colombiano e o River Plate, enquanto que o Barcelona negociava com o River Plate, o Real começou a negociar com os colombianos, e foi uma decisão federativa. Denoto que estamos a falar de um Atlético Madrid-Real Madrid, estás a usar argumentos. Estou a falar de uma das maiores figuras do Real Madrid. Sim, uma das maiores. Uma das primeiras, para exemplificar a proteção que o Real Madrid teve em muitos momentos da sua história. Uma das primeiras bolas de ouro, a primeira bola de ouro do clube, já agora, que já vai em 12, portanto ninguém, nesse sentido, só um clube se consegue comparar ao Real Madrid, porque mesmo em termos de jogadores não haja dúvidas de quem, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, teve os melhores jogadores. O Real Madrid, tem a ver com dinheiro, o Real Madrid tem a ver com tudo, porque repara, a Quinta del Butre não tinha propriamente a ver com dinheiro. Pronto, lá está, então tinha propriamente tinha mais a ver com... O Raul González foi formado no Atlético de Madrid, por exemplo. Era aí que eu ia chegar. Até os jogadores que são formados no vosso clube querem jogar por este, portanto, por aí está tudo explicado. Está tudo explicado nessa matéria. Mas pronto, repara, para mim é muito fácil estar aqui a falar do Real Madrid, porque basta-me dizer Real Madrid que eu acho que toda a gente percebe quem é que tem mais argumentos nesta história. Portanto, não há porque as pessoas vão se lembrar, Real Madrid, 15 vezes campeão europeu, vencedor de, se não me engano, 2 taças UEFA. Quinta del Butre, Galácticos,
12 bolas de ouro, os melhores jogadores do mundo, os melhores jogadores da história, e é aquele clube onde todos os jogadores querem jogar, e eu não tenho a mínima dúvida disso. Obviamente haverá alguns com passado colchonero ou culé que resistirão ao Real Madrid, mas mesmo assim há muitos jogadores na história, quer do Atlético de Madrid, até do Barcelona, que se mudaram. O mais mediático, o português Luís Figo. As razões por isso ter acontecido acho que já estão bem explicadas, e as pessoas devem tirar as suas conclusões, mas de facto é o maior clube do mundo, o maior clube de futebol do mundo, e a sua... Mas não achas que o maior clube do mundo devia jogar de outra maneira? Mesmo com o Ancelotti? Porquê? Porque é aquilo que nós idealizamos para uma equipa com grandeza. Uma equipa com grandeza devia jogar também com alguma grandeza, não ser uma equipa tão... E obviamente estamos a falar de Ancelotti, que é um treinador muito premiado, mas também... Já agora o treinador do Real Madrid é treinador do Real Madrid, não ganhou todas com o Real Madrid, mas é o treinador com mais Liga dos Campeões também. Sim, mas obviamente que há dois caminhos sempre, ou muitos caminhos para chegar a um resultado positivo, a uma vitória, mas se calhar às equipas grandes se calhar é exigido um bocadinho mais. As equipas maiores é se calhar exigido que joguem de uma determinada maneira. E não vês ali uma diminuição da grandeza no Real Madrid por forma como este Real, por exemplo, eu percebo o teu defronta ponto, ao Manchester City. Eu percebo o teu ponto, mas ali há Liverpool. tempos um artigo na Bola. Aliás, só uma pergunta, já criaram, já levantaram uma estátua a Courtois nos últimos tempos? Ou não? Vou voltar atrás, mas ali há tempos um artigo na Bola muito interessante, assinado por um rapaz chamado Luís Mateus, que dizia, basicamente, que eu perguntava, e se Ancelotti viu as coisas antes dos outros? E o artigo era interessante porque falava da liberdade que se calhar o treinador tem de dar aos jogadores para se exprimirem em campo. Eu acho que Mas não deixa de ser eu percebo partida... eu percebo a tua pergunta, mas acho que neste momento... Porque, deixa-me só acabar o argumento. Mas vai-te ajudar a tua versão. Porque aqui um pouco a liberdade que se dá aos jogadores também parece querer dizer que ao Real basta ter os melhores e dizer-lhes vão lá para dentro e jogam. Obviamente que não, e acho que até Ancelotti não é... também não é de repente escolham os jogadores e vão lá para dentro e façam, não é isso. Não é isso. E acho que do Modric e do Kroos, eu nem sequer lhes digo nada, eles vão para lá e inventam coisas nesse caso, eu acho que nós às vezes temos de ter alguma consideração daquilo que os treinadores também dizem e que os jogadores dizem. E eu percebo, eu acho que sim, acho que no caso de Kroos e Modric, eles já jogavam tanto de olhos fechados, já sabiam quais as suas funções, mas dentro, obviamente, de algumas regras, dentro de um padrão que qualquer equipa tem de ter. Aliás, agora, dando um argumento a ti, foi por aí até que os Galácticos de Carlos Queiroz começaram a cair, com a introdução sobretudo quando chegou o David Beckham, que se teve de fazer ali uma transformação. Beckham já não tinha uma relação com o Queiroz do Manchester City. Pronto, exatamente. Mas eu percebo que eu acho que nesse sentido há um ano em que se junta Zidane, Figo, mas sobretudo eu acho com Vicente Del Bosque e depois também muito com Queiroz, em que o Real Madrid joga de um modo tremendo, espetacular, e é quando vês eu acho que há ali um período em que há o expoente máximo dos Galácticos. Depois a época com Queiroz acaba como acaba, e acho que o próprio presidente Florentino Pérez aprendeu com os erros e foi dotando agora nesta segunda fase a equipa de outro tipo de elementos. Acho também que houve sobretudo com um consumo mais médio e longo prazo do que propriamente... Sim, do que imediato e de repente, e mais equilibrado até. Acho muito interessante a estratégia que foi seguida nos últimos anos, porque claramente o Real Madrid foi comprar talento futuro e está a tirar dividendos disso. Mas isso não invalida a pergunta, ou seja, não invalida que o ponto de partida seja uma equipa muito mais fechada em si mesma e seja muito mais transição. Mas eu acho que isso já tem sido... Já era um bocadinho antes do Ancelotti. Exato, e isso deve-nos levar à pergunta, que é, porquê que o Real Madrid se calhar tem de jogar assim? Porque se calhar é a maneira de conjugar aquilo que se passa na gestão do balneário com a gestão do relevado. E não me parece que
que se tenha de gerir muito a bancada, porque os resultados têm vindo a aparecer, e portanto... Daí a estátua do Courtois. E os resultados têm vindo a aparecer, mas lá está, o Courtois é um elemento também da equipa. Mas devem-lhe duas way. Ligas de Campeões. Sim, vais falar de quem? Diz lá. Não, estou-me a lembrar, lá está, mais um jogador que foi do Atlético e agora é do... Foi, é verdade. Mas esse pelo menos não foi, Pronto, não foi dado. mas a ironia aqui é nós estarmos a falar do estilo de jogo do Real Madrid E depois comparares com o Atlético de Madrid. Obrigado. Sim, mas nós somos pequenos, somos mais pequeninos, é normal. Atenção, eu sou adepto, visto aqui a camisola do Atlético de Madrid, mas não visto a camisola da Simeone. Ou seja, vesti durante algum tempo, acho que passou um bocadinho o tempo dele, e se calhar aquilo que estava a apontar a ti, Real Madrid, a camisola que tu vestes, sobretudo, era algo que eu defendo também para o Atlético. Ou seja, o Atlético, a partir de certo ponto, não pode jogar como continua a jogar. E isso faz com que não aproveite jogadores, talentos enormes como João Félix, como outros jogadores que passaram pelo Atlético e não vingaram, porque o modelo de jogo é claramente pensado na retranca. Ou seja, o Atlético de Madrid hoje em dia são 11 cães a um osso, sendo que o osso às vezes confunde-se com o osso, não é? Portanto, isso diz muito do que o Atlético é. Mas em termos históricos, e nós lembramos claramente um dos momentos mais interessantes da história do Atlético de Madrid, que foi quando Paulo Futre estava lá e os duelos individuais que tinha com o guarda-redes do Real Madrid na altura. E isso era claramente, faziam muito o folclore do confronto entre as duas equipas. E eram momentos, de facto, muito interessantes de ver. Mas, voltando mas o Atlético pode-se permitir isso porque não tem a grandeza, se quiser, do Real. Para mim essa é a questão. Mas ainda se pode permitir isso. Dos títulos, quer também, dizer, claro. Um clube que investe como tem investido nos últimos anos, com um estádio novo, com o investimento que fez no plantel, e eu, até uma certa altura, eu até acho que fazia algum sentido a continuidade de Diego Simeone, porque os resultados estavam lá, e o Atlético, de facto, esteve perto de ser campeão europeu. Portanto, quando está perto, significa que o trabalho está a ser feito. Depois ganhar ou não depende sempre de um Sérgio Ramos na compensação. Mas parece-me a mim que já é exigível, mesmo a nível não só dos próprios adeptos, diria eu, mas eu acho que se deve olhar para o Atlético de Madrid e pensar, ok, depois de tanto dinheiro investido, depois de toda esta modernização do clube, isto não está a resultar, pois não, diria eu. E portanto acho que há ali uma questão de estilo. Acho que o Atlético tem obviamente um estilo muito próprio com Simeone. Acho que já deixou de ser o estilo apropriado para uma equipa que eu acho que tem condições para lutar pela Liga Espanhola. Volta e meia consegue fazê-lo, mas não tem continuidade. Não tem condições, precisamente por causa disso, porque depende muito daquilo que o Barcelona e o Real Madrid fazem. Consegue fazê-lo quando o Real Madrid e o Barcelona estão um bocadinho mais abaixo. Enfim, resumindo, ia dizer que são uma espécie de Braga, mas se calhar isso até é ofensivo para o Braga. Não gosto muito de comparar. Não gosto muito de comparar os clubes em termos de países. Acho que não faz muito sentido. Até porque eu estava a dizer no sentido de Braga, no sentido de que em Portugal nós dizemos que o Sporting Braga terá uma oportunidade se os três grandes, se o Benfica, Porto, Sporting, não tiverem um rendimento, o rendimento que habitualmente têm, ou seja, se tiverem uma época os três mais abaixo. Era nesse sentido, portanto, que eu estava a falar. Acho que já é exigível outro tipo de futebol ao Atlético de Madrid, sinceramente. Não vejo, lá está, eu não vejo o Atlético de Madrid para praticar um futebol de equipa grande. Sim, nisso concordamos, mas eu também não vejo o Real praticar um futebol de equipa grande. E para mim é mais grave porque estamos a falar de um curto investimento, ou seja, dividido entre os vários anos do Atlético de Madrid. No Real Madrid tem sido um forte investimento. Tem, mas então temos de olhar para esses anos todos, ou seja, qual é a timeline que nós colocamos aqui? Desde 2010? Então vamos voltar ao tempo desde Mourinho até agora. E houve períodos muito bons do Real Madrid a jogar, com Zidane seguramente. O Real Madrid jogou bastante bem, mesmo com Mourinho, e as pessoas têm muito na cabeça a comparação com o Barcelona, mas o Real Madrid de Mourinho jogava futebol, e jogava muito futebol, e jogava futebol a sério. Portanto, depende do espaço temporal que estivemos a definir.
Qual é a tua primeira memória do Real Atlético, ou do Real, se quiseres, sem o Atlético? Assim, a memória que eu tenho mais... Eu confesso já que a primeira parte que me lembro-me do Futuri Manolo, por exemplo. Eu lembro-me da Quinta del Buitre, lembro-me até do Real Madrid jogar em Portugal com o Sporting, mas lembro de uma coisa muito particular que estava agora aqui a lembrar-me, de um jogo de pré-época que vi no Estádio da Luz, com o Estádio da Luz, ainda no antigo Estádio da Luz, portanto deve ter sido 2002, diria eu, e uma das coisas mais extraordinárias que eu vi na altura, e que lembro-me de ficar assim, poxa, como é que estes dois realmente são de outro nível, foi o aquecimento do Real Madrid, em que estava o Zidane de um lado e o Roberto Carlos do outro, à largura do campo, a fazerem passos. A bola não caiu. E isso deixou-me, na altura, deixou-me admirado. Se calhar hoje já é mais comum, mas na altura deixou-me bastante admirado. E essa é uma das memórias que tenho. Obviamente vi muitos jogos na televisão. Lembro-me sobretudo não é sobretudo, mas lembro-me bem da final com a Juventus. Não foi propriamente o jogo mais bonito de parte a parte, mas quebrou um jejum do Real Madrid. Mas sim, lembro-me bem do Hugo Sánchez, de Emílio Butragueño, o Mitchell. Essas são as primeiras memórias que tenho. Eu sei que tu... Posso revelar aqui, acho que não é uma inconfidência, o Zidane é claramente um dos teus jogadores favoritos. Claro, sim. Aquele golo em 2002... Absolutamente incrível. Estavas em casa? Não me recordo onde estava, por acaso. Não me recordo onde estava, mas lembro-me bem do passo do Roberto Carlos, o balão, entrada da área com o pé esquerdo. Essa era uma altura em que o Real Madrid nos entrava o Real Madrid, a Liga Espanhola, ao fim e ao cabo, muitas vezes pela televisão. Nós não tínhamos uma oferta tão grande como temos hoje de futebol, mas esse Real Madrid já aparecia muitas vezes, até por causa do Figo, e portanto, houve aquilo que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que há ali um período de jogos, eu diria que 2 temporadas, que não são temporadas de início e fim, mas é algum período de tempo em que o Real Madrid é absolutamente fantástico, sobretudo quando... Eu acho que quando o Zidane chega, se junta ao Figo, há ali um período incrível do Real Madrid. Depois, quando veio o Ronaldo fenómeno, que já não podia não ser o Ronaldo que chegou a Barcelona e que esteve em Barcelona, mas ainda era um ponta de lança distinto no mundo. Aliás, ele até é bola de ouro em 2002, depois no Mundial. Que é se calhar um dos maiores comebacks da história do futebol. Sim. Eu acho que já não é o mesmo Ronaldo, mas até mesmo... A lesão dele no Inter, ele rompe por completo os tendões, todos os joelhos. Mas mesmo não sendo o mesmo Ronaldo fenómeno, o Ronaldo fenómeno, 80% da capacidade era maior que todos os outros. Estás aí a falar e só me lembro do Paulo Futre correr desde o lado direito e fintar 2 ou 3 jogadores e a imitar o Maradona naqueles voos monumentais que tinha para... Eu acho que o Futre, falando da rivalidade, o Futre é claramente... Se calhar a maior bandeira do maior bandeira. Eu acho que se calhar é a maior personagem dos derbys entre o Atlético e o Real Madrid. Outra é portuguesa também, o Cristiano Ronaldo, fartou-se de marcar golos ao Atlético de Madrid. Claro. Mas como caricatura, eu aí admito, acho que o Paulo Futre, claramente uma das grandes figuras do derby. Tivemos muito mais jogadores no Atlético portugueses do que provavelmente no Real Madrid. Sim. O Glial, por exemplo, que deu há pouco uma entrevista à bola, muitos. O Tiago, foi uma referência, o Dani, se calhar já o Dani um bocadinho... passou lá, sim. Mas é para se ver o grande leque de jogadores, o Simão Sabrosa, o João Félix, obviamente. Mas sim, é verdade, tiveram mais jogadores portugueses do que o Real Madrid. Mas o Futre era caricato e as suas lutas com o Buio eram fantásticas. E hoje em dia que eles conseguem falar sobre isso, sobre uma rivalidade citadina. Porque o Futre não era só o jogador, era também Era um personagem, a figura, era tudo aquilo. Era claramente...
Eu acho que, E se calhar, comparação- muitas vezes A comparação até é um bocadinho estúpida com o Maradona, mas por causa Sim, claro. dos voos para a grande área, mas até tinha aquela parte de reivindicação que o Maradona tinha. Ou seja, era claramente alguém que parecia ir contra a corrente de alguma coisa, sempre contra qualquer coisa. Sim, e isso até se encaixava perfeitamente na ideia do Atlético de do Madrid. Atlético de Madrid, claro, isso é verdade, isso eu concedo. E acho que do lado de madrileno, ou melhor, do lado madridista, olhar para esses tempos e pensar, ok, vai ter de se jogar contra o Futuro, o que é que ele vai fazer desta vez? Fosse o que fosse uma jogada de brilhante, fosse atirar-se para a piscina, fosse fazer outra coisa qualquer, acho que sim, acho que marcou uma era. O Paulo Futre e eu acho que será sempre um ícone do Atlético de Madrid, isso, sem dúvida, mas acho que também será sempre um ícone da rivalidade entre Atlético de Madrid e o Madrid. Malta, por hoje é tudo. Despedimos com estas fintas do Paulo Futre. Voltamos em breve com mais um Rivalidade.